Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cirurgia em Foco. Esse é o nosso terceiro episódio da série Cardio e Café, conversando com ícones da cardiologia sobre a relevância do Hospital Cirurgia que há quase um século cuida dos corações dos sergipanos. O nosso podcast de hoje é sobre 15 anos de evolução no tratamento do infarto no SUS em Sergipe. O que é infarto? Como que eu sei se eu estou infartando? Como que eu consigo ajudar alguém que está infartando? Existe início de infarto ou não? Todas essas perguntas e muito mais serão respondidas hoje pelos nossos convidados. E nós temos a honra de receber hoje o Dr. Luiz Flávio, médico cardiologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, intensivista pela MIB, mestre em Ciência da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe, major cardiologista da Polícia Militar e chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Cirurgia. Também temos a honra de receber o Dr. Fábio Serra, médico cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, investigador principal do Centro de Pesquisa Clínica do Coração e coordenador da Unidade Vascular do Hospital Cirurgia. E também o Dr. José Augusto, professor de cardiologia da UFES, doutor em cardiologia pelo INCOR, com pós-doutorado nos Estados Unidos e cardiologista do Hospital São Lucas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós vamos começar com o Dr. Fábio Serra. Em primeiríssimo lugar, doutor Fábio, o que é infarto? Como que a gente sabe se está infartando? Vamos lá. O infarto é uma doença que é uma das mais prevalentes, né? É uma das principais causas de mortalidade hoje, não só no Brasil, mas no mundo. E o infarto nada mais seria do que o entupimento de uma artéria. Então, quando a gente fala infarto, o infarto pode ser infarto cerebral, que seria o entupimento de uma artéria do cérebro, o infarto numa artéria da perna, o infarto que a gente está falando para aqui falar hoje, que seria o infarto do miocárdio. Então, o infarto do miocárdio seria nada mais do que uma obstrução que pode ser parcial ou total de uma artéria que irriga o músculo do coração. Tá. E essa história de início de infarto existe mesmo? É mito? O pré-infarto. Que o pessoal fala assim, eu tive início de infarto. Eu tive o início de infarto. Então, quase infartei. Então, o início de infarto, a gente caracteriza, não existe esse termo técnico exatamente assim, o início de infarto. Então, ou infartou ou não infartou. Então, quando você tem sintomas como dor no peito, angina, que você pode ter uma lesão lá que pode estar evoluindo. Então, essa dor no peito a gente poderia considerar como um pré-infarto, mas não é um pré-infarto porque não teve alteração da enzima cardíaca. Então, isso daí é para chamar um alerta para o quê? Para aqueles pacientes que têm fatores de risco, por exemplo, é um diabético, é um hipertenso, é um obeso, é um tabagista, que tem uma dor que tem que ser investigada. Então, nesse momento, ele ainda não infartou. É uma angina. É uma dor no peito, a dor torácica, mas que tem que ser investigada. Sim. Doutor Luiz Flávio, como que eu sei que outra pessoa pode estar infartando? Assim, eu tô com meu pai, com um tio, com um amigo, e aí ele tem qual o sintoma que eu sei que ele pode estar infartando e o que é que eu tenho que fazer na suspeita disso? Antes eu vou trazer um pouquinho uma informação, voltando um pouquinho para o que é infarto. Por que essa mesa está formada aqui por apaixonados pelo coração, né? Veja, o coração bate cerca de 80 vezes por minuto, 4.800 vezes em uma hora e 115 mil vezes em um dia. É uma máquina perfeita aí e que não para, né? Você está dormindo, o seu cérebro tenta descansar, tem que repousar e o seu coração nunca para. Então, para que essa máquina funcione muito bem, ela precisa de uma rede de vasos que vai alimentar esse músculo. Afinal de contas, é um músculo que está contraindo o tempo todo, inclusive quando você está dormindo. Uma das doenças mais prevalentes do coração é justamente a doença que acomete esses vasos, que são chamadas as coronárias, que em alguma situação, em algum momento, uma placa de gordura dentro desse coração pode se romper, ele entope, esse vaso fica ocluído e aquela parte do coração que deveria estar recebendo sangue para contrair, não consegue mais contrair. Aí a gente tem o chamado infarto, né? Então, nessa situação, como é que o paciente pode ajudar uma pessoa? Como é que ele pode suspeitar que está tendo infarto, né? Para que ele não vá tomar o chá da vizinha, né? Ou tomar aquela dose do Buscopan, que é uma coisa muito frequente, né? Então, normalmente, a dor do infarto, né, uma mais característica, é uma dor em aperto, né? Normalmente ela está ela tá localizada no meio do peito. Pode irradiar um pouco para o lado esquerdo do peito, às vezes para o braço, às vezes para o pescoço, para as costas. E é uma dor intensa.
Não é uma dor mais ou menos, é uma dor intensa e que normalmente vem acompanhada também com uma sensação de mal-estar, às vezes de náusea, tontura. O paciente tem uma coisa que a gente chama de sensação de morte iminente, um medo de morrer terrível, né? Então, essa seria a dor mais característica, mais clássica, que não deixaria muita dúvida e que faz o paciente ir buscar. Mas nem todo mundo tem uma dor assim, né? Nem todo mundo tem uma dor quando está fazendo esforço. Às vezes está assistindo a novela, teve dor. Às vezes estava dormindo, acordou, teve uma dor. Então, se é um paciente que tem fatores de risco, como o Fábio já falou, se é um paciente que tem obesidade, tem hipertensão, tem diabetes, é um tabagista, né? E sentir uma dor no peito que é diferente do que ele já teve, uma dor no peito que é intensa, que não está melhorando, né? Já está ali demorando mais de 10 minutos com os tratamentos habituais, ele já deve ficar atento para essa possibilidade. E aí a gente já entra numa questão que o Dr. Zé Augusto vai poder falar com mais propriedade sobre o tempo, né? Porque a gente está falando de um músculo que tem que contrair milhares de vezes durante o dia e que subitamente deixou de receber sangue. Então, a primeira alteração que vai acontecer é essa parte do músculo do músculo do coração que não está recebendo sangue parar de funcionar, ou funcionar muito mal, e se a gente não fizer nada, aquela parte do coração vai morrer. Então, a gente precisa correr contra o relógio para tratar esse paciente, né? E dentro desse espectro de tempo, desde o momento em que a artéria foi entupida pelo coágulo até o tratamento definitivo, né, lá no setor de hemodinâmica da hospital cirurgia, existe uma série de dificuldades, de contratempos que a gente precisa vencer. O primeiro é justamente o do paciente, né? Existe um primeiro atraso, que é o atraso no paciente de reconhecer: isso aqui pode ser um infarto, né? Não adianta ficar tomando água com açúcar ou sal de frutas, porque isso aqui pode ser um infarto. Então, para pensar nisso, é preciso lembrar que é uma dor que tem essas características que eu falei, num paciente que tem fator de risco. E que ele não pode negligenciar, ele tem que procurar o atendimento mais rápido, né? Então, o primeiro atraso é esse, é no reconhecimento do paciente para que ele possa buscar ajuda. Então, teve uma dor, é uma dor no peito, é uma dor que está de uma intensidade acima de qualquer outra que você já sentiu. É uma dor que pode estar irradiando para o braço, às vezes para o pescoço, para os dentes, né? O paciente às vezes fala: doeu até o dente. Veio com vontade de vomitar, palidez cutânea, ficou suando frio. Não negligencie isso, principalmente se você tem fatores de risco, tá? Busque atendimento o quanto antes. Vai que não seja. Se não for, tudo bem, né? Mas se for, você já vai estar perdendo tempo e chance de sobreviver. Você já fez a premonição aí da próxima pergunta. E exatamente para o Dr. José Augusto. A gente sempre ouve falar na faculdade que tempo é músculo, né? A gente sabe que existem tempos pré-determinados para o atendimento ideal desse paciente. Queria que você falasse para a gente quais são esses tempos marcantes para o atendimento ideal do paciente com infarto. Inicialmente eu queria agradecer antes de responder a emoção que eu estou aqui com dois colegas, né? Colegas cardiologistas apaixonados, e estou revivendo uma série de imagens do cirurgia desde que eu sou estudante de medicina, com meu pai professor lá, professor Teles e tudo. Então, falar de uma coisa que eu sou apaixonado e em nome dessa instituição que foi a formadora dos grandes e de todos os cardiologistas sergipanos, é uma emoção muito grande. Eu sinto isso como um presente. Então, eu queria também... A gente os conceitos, eles vão sendo... Cada um vai colocando um pouquinho do conceito, e isso a gente vai fortalecendo e fazendo com que todo mundo entenda disso de uma maneira bem clara, né? Sim. Toda vez que vai menos oxigênio do que o músculo precisa para manter uma célula viva, existe uma necrose. Infarto é uma necrose, por falta de oxigênio necessário para manter funções vitais da célula. A causa mais comum, como já foi bem dito, é aterotrombose, é placa no vaso obstruindo o fluxo. Mas o conceito evoluiu nas últimas décadas. A gente pode ter infarto com coronárias normais e pode ter infarto por uma demanda absurda associado à anemia num pós-operatório. Isso é infarto também. É bom que a gente saiba. A gente está falando aqui do infarto do indivíduo que está trabalhando, que está no lazer, que talvez seja o mais comum se a gente for nas UTIs. Sim. Vocês viram muito na Covid, né? Sim. Então, talvez seja, mas de fato é o que a gente
pode dar o atendimento de emergência. Então, uma vez a gente tendo essa obstrução, o melhor tratamento é restaurar essa obstrução. E, classicamente, a gente divide em 2 tipos, né? O eletro é um divisor de águas, o eletro, um tipo de eletro com supra do segmento ST, ele sinaliza para uma obstrução total, e o outro, que o eletro não altera dessa maneira, geralmente é uma suboclusão. Então, a gente vai falar um pouco mais do supra, porque é esse que precisa tempo, né? Sim. Então, as diretrizes atuais, elas mandam que a gente faça, e eu concordo com o Luiz Flávio totalmente, a gente tem que aumentar a sensibilidade, mesmo que perca a especificidade. Qualquer suspeita de uma dor esquisita, da região epigástrica até a região da mandíbula, torácica, que não é uma dor muscular, que é uma dor que você nunca teve, e que dura 5, 10 minutos, e você acha estranha, é bom que se procure emergência, porque a gente, mesmo o médico, tem dificuldade de dar o diagnóstico quando não conta, imagine ele fazer o diagnóstico dele. Então, é normal que só 15%, 10%, 20% a gente confirme infarto, mesmo naqueles quadros típicos. Então, é importante a população entender isso. Esse tempo do sintoma até a busca do médico, a gente não tem conseguido reduzir nos últimos anos. Esse é um gargalo na cardiologia moderna. Esse tempo ainda continua elevado e o doente já está perdendo músculo. Então, uma vez chegando na emergência, isso aí depende de educação, depende de esclarecimento, depende de acesso. Uma vez chegando na emergência, a gente suspeitou desse infarto com obstrução total, 10 minutos para realizar um eletro, paciente que vai para a rota de infarto, e confirmando o infarto já se você optar por uma estratégia de dissolver a obstrução com um remédio, com trombolítico, logo, imediato. 10 minutos você já vai fazendo um trombolítico. A dúvida da gente no estado, apesar de um estado pequeno, a gente está em Canidé, que eu estava até checando, são 3h30 para chegar aqui. Aí você tem um problema, porque você vai demorar mais do que 2 horas, que é um dos cortes, né? E aí você calcula, é melhor fazer o trombolítico do que a angioplastia primária, que ainda é o padrão ouro, que aí depois a gente vai discutir. Então, basicamente, a gente tem que ter celeridade, fazer um bom diagnóstico e perceber que se a gente desobstruir essa artéria que supostamente está ocluída, tá? A gente pode, de fato, salvar esse músculo. Então, tempo é músculo. Quanto mais rápido o paciente procurar, melhor. Quanto mais rápido o serviço atuar, melhor. Quanto mais rápido a gente desobstruir a artéria, melhor. Doutor Fábio Serra, o que é cateterismo? A gente sabe que isso é um monstro na cabeça de muita gente. E quando a gente fala para o paciente, vai ter que ir para o CAT, vai ter que ir para o cateterismo, já começa aquele nervoso, a família fica nervosa, porque tem esse temor mesmo na população. Desmistifica para a gente isso aí. Então vamos desmistificar. O cateterismo nada mais é do que a gente ter acesso por um acesso periférico, que pode ser pela via femoral, que antigamente era mais feito pela femoral, mas hoje pode ser feito até pelo braço, que a gente vai com um fiozinho, com um catéter, e vai até a artéria do coração. E consegue visualizar isso através de um raio-x. E aí você vai visualizar qual artéria que está obstruída e vai passar esse fiozinho para tentar desobstruir. E após isso, tem um balãozinho lá dentro desse catéter que vai desobstruir a artéria. E em alguns casos a gente vai colocar uma molinha, que é a tal famosa molinha no coração, que é o stent. Então, nada mais é do que um acesso periférico que vai até o coração, passa esse fiozinho, depois balona, esmaga essa placa de gordura, então não tira essa placa de gordura, não se aspira essa placa, ela fica esmagada lá, e para ela continuar ali esmagada, a gente coloca essa molinha que parece um bobs de cabelo, digamos assim, que espreme ela através da parede do vaso. Que é o stent, né? Que é o stent. Então, assim, eu costumo falar um exemplo bem didático para os pacientes, que é o seguinte: o do tempo é músculo. Eu pego como se fosse uma plantação com uma irrigação, que tem a irrigação. Se aquele cano da irrigação passa muito tempo fechado, o que acontece com a plantação? Morre, e não adianta depois eu querer molhar, que não vai voltar a crescer mais nada. Já que se você fechou e 1 hora, 2 horas depois você conseguiu restabelecer o fluxo de água para aquela plantação, ela não sofre tanto. Então é a mesma coisa o músculo cardíaco. Tem um tempo, né, que a gente fala um tempo padrão aí, que é o tempo de 12 horas. Então, se esse paciente passa de 12 horas sem a gente abrir essa artéria, o benefício já é mínimo depois de mexer nessa artéria.
E assim, é 12 horas, então pode esperar 12 horas? Não. Quanto mais precoce, melhor. Então, se você consegue abrir uma artéria dessa com o paciente, chegou no hospital, identificou, abriu a artéria, foi pro cateterismo, em 1 hora você abriu a artéria, excelente. Esse paciente praticamente vai ficar sem sequelas. Agora, já, se você demorar mais, por exemplo, o paciente que fez dentro de 11 horas, foi melhor o que fez com 1 hora ou com 11 horas? Com 11 horas, ele já perdeu mais músculo. Então, ele pode evoluir posteriormente, mesmo tendo tratado o infarto, ele pode evoluir com crescimento do coração, uma parte das células do coração morreram, evolui com ciência cardíaca. Então, por isso que a gente bate bastante no quê? Isso que o Luiz Flávio falou, Zé Augusto, é ser mais precoce. E o gargalo maior é esse daí, é o paciente identificar e ir. A gente cansa de ver, pegar um paciente que teve uma dor de noite, e voltei a dormir, tomei um analgésico, voltou a dormir porque melhorou, aliviou, e aí no outro dia, quando ele vai lá, já tá com o elétrico que a gente chama de onda Q, já é a onda que mostra a morte do músculo cardíaco, entendeu? E aí ele perdeu aquele tempo, daquele tratamento que ele podia ser feito. E falando em cateterismo, em 2022 foram 565 admissões por infarto na sua unidade coronariana. Então, isso é importante. Então, assim, isso aqui a gente tem que agradecer aqui a Luiz Flávio e o coordenador aí da cardiologia, Zé Augusto, que fez um belíssimo estudo aí que avaliou a via crucis, né? O estudo Victim que mostrou a via crucis desses pacientes com infarto no estado. E eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar aí. Sim, né? Então, isso mudou a cardiologia do estado. O Hospital Cirurgia é o único do estado que tem um serviço de hemodinâmica 24 horas para esses pacientes. E isso melhorou bastante. O acesso desses pacientes com infarto melhorou muito. E com toda essa quantidade, a gente sabe que dá muito trabalho. Então, como que faz para que esse fluxo não seja bagunçado? Que a gente sabe que acontece tudo perfeito, assim, tudo organizado no Hospital Cirurgia. Como que você fez isso? Então, isso aí é bem legal, porque não sou eu, é um conjunto, né? O Dr. Luiz Flávio também responde essa pergunta depois. Isso é um conjunto, é uma equipe. Então, desde o pré-hospitalar, porque a gente tinha um gargalo também muito grande, que era o seguinte, o Hospital Cirurgia é um hospital de referência. Então, é um hospital de porta fechada. O paciente não chega lá, eu tô com dor no peito, vou ver se é infarto. Não. Então, ele chega em um outro hospital do estado, Zona Norte, Zona Sul, isso os pacientes do SUS, Zona Norte, Zona Sul, no USE, e assim que é identificado o infarto, tem um eletro que é enviado para o serviço de telecardiologia, que observa aquele elétrico infarto, entra em contato com a unidade onde foi feito o exame, e solicita a transferência de imediato para a gente no Hospital Cirurgia. Então, tudo isso daí ajudou também muito esse paciente a chegar mais rápido. E o fluxo interno do Hospital Cirurgia é toda uma equipe multidisciplinar, enfermagem, fisioterapia, hemodinâmica. Então, toda a equipe já está bem alinhada para esse tratamento. Então, agora, Cássia, veja, nem sempre foi assim. Então, isso que eu ia falar. Então, o tema do nosso podcast são 15 anos de evolução no infarto. Conta aí do início. O início, você pergunta ao Luiz Flávio. Embora claramente pareça bem mais novo, né, do que o Fábio Serra, mas nós somos contemporâneos, né? E lá em 2006, o Hospital Cirurgia ainda tinha um pronto-socorro funcionando, né? E na época, o gestor que contratava o cirurgia para atender o SUS era a prefeitura. E o secretário de saúde da época procurou a direção do hospital porque precisava de uma unidade de urgência cardiológica. E foi feito nas condições que a gente podia, que tinha naquela época, isso foi feito. E a gente acabou, naquele momento, sendo a única unidade de urgência cardiológica do SUS no Norte e Nordeste. 3 leitos, não era? Eram 3 leitos. Eram 3 macas. Macas. Quem dava plantão lá? Luiz Flávio todo dia. Não, Luiz Flávio. Não, Luiz Flávio, Fábio Serra. Uma galera da... Mas no final ficou Luiz Flávio. Foi abandonado. Bom, mas assim, era uma unidade de porta aberta, né? O pronto-socorro de cirurgia funcionava, então tinha lá um clínico, cirurgião geral, ortopedista e o cardiologista. E com toda a crise que o hospital foi passando naquela época, e todo mundo acompanhou, um belo dia só existia cardiologista no pronto-socorro, não tinha mais ninguém e isso foi minando. Mas assim, era um serviço de porta aberta, era um serviço onde o paciente que tinha doutorado, que ele podia chegar lá na porta, fazer uma ficha e ser atendido pelo SUS. Não precisava de referência. Então,
E o serviço foi se avolumando de uma forma que a gente não tinha mais onde internar paciente. Depois que as pessoas começaram a aprender que se tivesse dor no peito, poderia chegar lá. E a gente não estava preparado para aquela demanda ainda. Então, era uma outra estrutura, era uma outra equipamento de hemodinâmica, uma outra equipe de hemodinâmica. O equipamento de hemodinâmica já era um equipamento obsoleto na época. Então, a gente tinha muita dificuldade para, inclusive, fazer cateterismo, mas essa vivência, né, durante esse período aí no pronto-socorro da sua cirurgia com esses pacientes, me chamou a atenção para uma situação que era muito dramática para mim. É ver os pacientes chegando, às vezes nem tão atrasados assim, mas tendo resultados muito ruins, né? Com todo o esforço que a gente tinha, com todo o esforço que a equipe tinha, mas com resultados ainda muito aquém do que a maioria dos hospitais privados ofereciam para esses pacientes. Então, eu comecei a catalogar, fazer um banco de dados com esses pacientes, e um belo dia um colega, Hinaldo, né, um pediatra que também muito envolvido com ensino, pesquisa e um estatístico de mão cheia, chegou para mim e disse: Flávio, você devia fazer um mestrado com isso aí. Você tem uma base de dados aí gigante. Não, mestrado, não. Faz um mestrado, cara. Procura o orientador lá e tal. Vai procurar o Dr. Souza e faz o mestrado. E assim foi. E essa base de dados que depois se concretizou numa dissertação de mestrado orientada pelo Dr. Souza, a gente conseguiu cientificamente mostrar a realidade do SUS, né? Que era uma realidade muito cruel, assim. Quando a gente falava de uma mortalidade intra-hospitalar de 4%, né, nos melhores hospitais, a gente tinha lá no SUS, na Hospital de Cirurgia, 20% de mortalidade. E uma coisa que era absurda, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção era que a mortalidade das mulheres era ainda maior. A mortalidade das mulheres era em torno de 40%. 20% no geral, em torno de 40% das mulheres. Depois a gente pode até comentar isso aqui um pouco, porque as mulheres precisam de uma atenção especial. Então, a partir daí, né, a partir desse dado que a gente trouxe, e infelizmente esse serviço, como muita coisa do que aconteceu no cirurgia na última década, nas últimas 2 décadas praticamente, deixou de existir por toda a precariedade, mas não deixou de existir a perseverança, a perspicácia das pessoas que queriam um melhor resultado para o SUS, né? E a partir daí, e aí vem o mérito para o Dr. José Augusto, porque eu só lancei a pergunta: por que essas pessoas morrem tanto? E o Dr. José Augusto vislumbrou nesse cenário a possibilidade de a gente construir, junto com a academia, junto com a universidade, um estudo grande e que pudesse responder essas perguntas. Por que esses pacientes são tão diferentes? Por que eles morrem tanto? Por que o acesso deles é ruim? O que está acontecendo? A medicação é diferente? É o cateterismo que não está funcionando? Né? Onde é que está o problema? E como é que a gente vai poder resolver isso? Né? Como é que a gente vai poder reverter isso, trazer esse resultado? Então, isso foi em 2007. Né? Os dados da minha coleta de dados foi em 2007 e 2008. E agora, quase 15 anos depois, a gente tem um serviço completamente modificado, né? Graças a essa junção assim, de cientistas, de pesquisadores abnegados, né? Que fazem toda essa pesquisa em troco só do aprendizado, né? E que consegue... O que move o mundo são as perguntas, né? Então, que consegue perguntar e responder as perguntas e devolver para a sociedade, né? Aquilo que foi investido em pesquisa, devolver para a sociedade com resultados. Então, hoje a gente tem um resultado absolutamente melhor. Depois, mais adiante eu vou falar aqui dos nossos resultados, mas muito melhor do que o que era antes. Ainda há muito o que melhorar, mas muito melhor do que era antes. E isso se deu, não foi de forma atabalhoada ou de forma assodada, não. Foi com muito planejamento e baseado em dados científicos. Sim. Né? Baseado em dados científicos. Então, aí eu acho que o Dr. Zé Augusto pode falar com muito mais propriedade que eu. Falando em ciência, né? Tanto o Dr. Fábio Serra quanto o Dr. Luiz Flávio citaram seu estudo, então explique pra gente que estudo é esse. Deixa eu só também voltar um pouco, porque eu preciso fazer justiça aí com o Luiz Flávio, né?
Na Guerra da Crimeia, uma enfermeira, né, Florence Nightingale, ela conseguiu reduzir a mortalidade de 40% para mais ou menos 2% com o ato de lavar a mão. E ele teve a sensibilidade de, numa época que ninguém falava em aferir resultados assistenciais, ele podia ter estudado uma droga, uma fisiopatologia, e ele escolheu fazer, né, um mestrado com resultados assistenciais, até resultados ruins, né? Resultados assistenciais ruins. Geralmente a gente quer resultado positivo que dê ibope. E ele estava mostrando, estava colocando o dedo na ferida. Na época eu estava me preparando para ir para fora. Você defendeu em 2010, se eu não me engano. E eu fui em 2011. E eu já estava... Meu pós-doc foi na área de qualidade assistencial. Quando eu vi a tese dele, eu disse, poxa, isso aqui é muito, muito interessante, né? Muito interessante. E quando eu cheguei com um mês de que eu estava fora, eu vi uma frase do Luther King, que eu coloco em aula, que a maior injustiça que possa ocorrer é aquela injustiça da disparidade em relação ao atendimento de saúde. Isso é usar um adjetivo forte, mas é criminoso você morrer por falta de assistência. Eu acho que isso nos une de uma maneira, essa sensibilidade, e ele foi o cara que em Aracaju colocou pela primeira vez isso. Então isso a gente tem que ter isso como marco histórico. Quando eu voltei, eu vi aquele resultado dele. Eduardo também fez uma comparação do cirurgia com São Lucas só, e o que eu fiz, como eu tinha treinado isso, foi, vocês topam. Fábio Serra, Luiz Flávio, lá no Hospital do Coração, Tiago foi um cara que foi importante, lá no Primavera, Nilson, etc. Eu no São Lucas, Souza, tudo, e todo mundo topou. Então, o grande mérito foi Boca de Forno estava todo mundo pronto, todo mundo pensando no mesmo assunto e deu certo. Estudo VICTIM, esse acrônimo veio de lá, que via crucis para o tratamento do infarto do miocárdio, porque o que a gente via era via crucis mesmo. O cara via para 3 instituições até chegar no hospital cirurgia. Isso era bem diferente do que a gente via no privado, embora o privado também tenha muito o que melhorar. Então a gente mapeou, desde a hora que ele tinha sintoma, ele ia dizendo, tive sintoma, quando foi o primeiro contato médico, a primeira instituição, segunda instituição, terceira, até chegar no cirurgia. Em resumo, a gente tem o tempo médio para chegar é mais quase 24 horas, se a gente for pegar o pool total de doentes. O tempo que o doente procura o primeiro atendimento, tanto SUS e privado, é parecido, embora esse tempo tenha problema de medida, porque é recordatório, né, o que o paciente conta. E quando ele chega no hospital com cateter, que tem a angioplastia tecnicamente é a mesma qualidade, os remédios, o processo. O processo é uma coisa muito importante, mais até do que a infraestrutura. No tripé da qualidade, o outcome é o que mede melhor a qualidade, depois o processo, e estrutura é o que menos reflete. Só que ele chegava no cirurgia, fazia tudo igual ao privado, em alguns aspectos até, por exemplo, o uso de IECA é mais do que o hospital privado, porque o hospital privado usa mais braille, o IECA talvez tenha mais respaldo. Então não tinha diferença. A única diferença que eu posso dizer é no período pré-hospitalar, e o doente que chegava no hospital com cateterismo chegava também mais tarde. O que ainda estava na janela, que o Fábio colocou de 12 horas, ainda estava saindo da janela, mas estava em 8 horas contra 3 horas, só para arredondar o número. Entende? Então, menos paciente do SUS chegava um tempo de restaurar o fluxo e salvar o músculo, e quando eles chegavam, que eles eram submetidos à restauração do fluxo, era 5 horas mais tardia essa restauração do que no privado. E aí a gente viu uma razão de risco quando ajustada para quase 2,8, 2,7, depende do modelo de ajuste. Ou seja, uma mortalidade muito maior do SUS do que na rede privada. E isso teve um desdobramento, porque esse tipo de ciência, ela aponta a ferida, mas ela tem uma responsabilidade de resolver, de tentar melhorar. O problema, agora vamos atrás, Vamos atrás. E aí também houve um movimento, né? Outras pessoas, Sheila Ferro
e presidentes de sociedade, Érica, mas assim, o pontapé aí foi o trabalho lá do cirurgia, lá atrás, que eu tenho esse slide, você já viu, eu já apresentei várias vezes o slide da tese dele, eu começava assim, e que mais da metade dos doentes chegavam fora da janela, então era uma coisa que, lembrando que trombolítico tem 30, 35 anos e, né, era para estar, eu comecei comecei estudante na década de 80, já tinha trombolítico, aqui em Sergipe. E a gente ainda, só para vocês terem uma ideia, a taxa de trombólise no Viking foi menos de 5%. Então, eu acho que esse é um case de sucesso e a gente agora está começando a ver o sucesso, mas é bom que quem está ouvindo entenda que é muito fácil ver agora, hoje, né? Mas assim, tá lá atrás, né? A semente tá lá, teve muitas altos e baixos, né? Teve momentos praticamente de desistir, né? De não acreditar, mas só para colocar, né? A gente não vai fazer como médico, que todos somos médicos, nada se não houver uma vontade política, e uma vontade política que chegue nas instituições. E eu acho que a gente está celebrando um pouco esse momento do cirurgia. A cirurgia está num momento muito, muito bom, que é uma conjuntura de recursos humanos e poder público e pessoas comprometidas em, de fato, melhorar a qualidade assistencial, não só na cardiologia, mas em vários outros aspectos, e a gente está celebrando isso. E todo mundo, de uma maneira ou outra, foi beneficiário. Eu só não queria esquecer de falar numa pessoa que eu acompanhei 3 anos, que foi Marta Barbosa, no plantão de toda segunda, quando eu era do 3º, 4º e 5º ano. Não queria esquecer lá no cirurgia. No cirurgia. Foram 3 anos de pronto-socorro. 3 anos toda segunda, com Marta Barbosa, querida Marta Barbosa, gastro. Foi quem, digamos, que eu comecei a fazer urgência como estudante. Doutora Marta Barbosa, muito bem. Veja, assim, isso é importante, que assim, em 2007 a gente não tinha nem eletro no SAMU, né? A gente não tinha nem eletro. Então, de lá para cá, quanta coisa evoluiu, né, Fábio? Primeiro teve uma portaria do SUS, né, que instituiu as unidades de tratamento de infarto, e aí a gente já tinha acesso a eletro, né, ainda por uma telemedicina e tal, e isso aí eu vou deixar para a Fábio Serra contar um pouquinho dessa história da evolução do diagnóstico agora, porque a gente teve um plus muito importante. E depois eu vou falar ainda do resultado, que o resultado é muito bom. No final. Mas só que o Dr. José Augusto falou sobre trombolítico. E a gente sabe que o cirurgia é a única referência do estado inteiro para fazer cateterismo. Né? E aí aquele vô que tá lá em Porto da Folha, longe pra caramba daqui, e a avó que tá no bairro São José, do lado do cirurgia, eles têm o mesmo lugar para ir. Como que funciona esse fluxo e, mais do que isso, como que a gente consegue ajudar o médico que tá lá na porta de Porto da Folha a salvar essa vida? Doutor Luiz Flávio, quer responder? Vai, Luiz. Eu acho que o Fábio Serra vai responder isso. Essa sua pergunta vai bem na linha do que eu vinha falando sobre essa evolução do diagnóstico de infarto no estado. Exato. Então, o que é que acontece? Fala um pouquinho de telecardio pra gente telecardio. Também. Então, vamos lá. Nós tínhamos, já tem um tempo que nós tínhamos um serviço de eletro nos principais hospitais regionais do estado. Então, o Hospital de Porto da Folha, o Hospital de Glória, o Hospital de Estância, Itabaiana, ele tinha um eletro, tá? Como é que funcionava esse eletro? Esse eletro era feito pelo médico lá, solicitava, era feito por uma técnica e enviado para uma central de laudos. Esse laudo voltava. Só que nós, no cirurgia, não tínhamos acesso a isso. Então, o que acontecia? Chegava no e-mail da gente, tinha um e-mail cadastrado e chegava de vez em quando e-mail. Então, você ia olhar um e-mail e aí você olhava, nossa, que eletro é esse aqui? Nossa, que infarto. Aí você diz, eventualmente você estava ali disponível, disse, não, pede para ligar lá no hospital. Chegou-se ao ponto de ligar uma vez para o hospital e dizerem que o paciente tinha melhorado e tinha ido embora, e o eletro com a gente lá com o supra DST. Liberaram o paciente com infarto para cá. Liberaram o paciente. Por quê? Porque não viram o eletro foi feito, foi enviado para um laudo de telemedicina, o paciente estava melhor, porque a dor aliviou naquele momento. Quem pediu o eletro não se interessou Não se interessou em olhar e o paciente foi liberado, tá? Então isso acontecia. Então qual foi a principal evolução? Então esses eletros eram feitos, nem sempre visualizados, e quando visualizados, não tinha rede para fazer com que esse paciente chegasse até nós a tempo. Porque, por exemplo, o Luiz Flávio chamou a atenção ali que a mortalidade chegou a ser 20% e 40% em mulheres, no cirurgia. Mas isso porque o tratamento de cirurgia era ruim? Não.
Por quê? Porque os pacientes chegavam com aquele tempo que o Zé Augusto falou, Muito com tempo 12 depois, horas, né? com 13 horas, então não tem mais o que fazer. O músculo está sofrendo, já sofreu. Então ali você vai só amenizar, Sim. né? Então assim, a mortalidade era alta por isso. Então, A gente se especializou em tratar a complicação da infarto. tratar complicação. Então, lembra, CIV, comunicação, CIV era uma comunicação entre os ventrículos, é um rompimento da parede do ventrículo, uma coisa que é super rara a gente ver, a gente via. Por quê? Porque era o paciente que ia tratar, como o Luiz falou, a complicação. Então, assim, esse era um gargalo importante. E aí, recentemente, há um ano e meio, foi feito um serviço, que é um serviço de telecardiologia. Como é que funciona? Os eletros continuam nos hospitais regionais, nos hospitais Zona Norte e Zona Sul. Foi feito um eletro e foi diagnosticado, foi laudado lá um infarto com supra. É o pessoal da Telecardio, que é um grupo de cardiologistas, 24 horas à disposição, recebe esse eletro e entra em contato com a unidade onde foi feito o exame. Ele vai avaliar, o paciente está vivo, como é que o paciente está, tem quanto tempo de dor, como é que ele... Então, eu tenho uma ambulância disponível perto, tenho ambulância? Tenho. Entre em contato com a gente no hospital de cirurgia, estou com um paciente de 50 anos, que faz com supra, com 2 horas de dor. Estou mandando para ir. Venha. A gente já aciona hemodinâmico, o cateterismo, na hora que o paciente chega, já é feita a admissão, já vai para o cateterismo e vai tudo bem. Uhum. Ah, o paciente está em Canidé de São Francisco, a ambulância de lá acabou de sair, a outra foi pegar um acidente e não está disponível, mas eu tenho o trombolítico. Então eu vou pedir para fazer o trombolítico aí, que o trombolítico é aquele outro remédio que o Zé Augusto falou, que é para tentar dissolver o coágulo. E depois, posteriormente, esse paciente é transferido também para o hospital de cirurgia e depois a gente consegue fazer um cateterismo nele com mais calma, porque a intenção do trombolítico é tentar dissolver alguma parte daquele coágulo naquele momento. Então, assim, hoje, se você disser assim, o que é que a gente precisa melhorar? Eu acho que é mais o reconhecimento do paciente em buscar a unidade. Então, assim, apesar da gente não ter, é mais educação. É como tem, assim, a educação do AVC, não é? Ah, se você não está conseguindo levantar o braço e ficar, se você está piscando o olho, então é a mesma coisa do infarto. Então, tem que saber que é grave, tem que saber que a mortalidade é alta, tem que saber que é a principal causa de morte no mundo e que se você não tratar adequadamente, você vai viver, mas vai viver cansando, com o coração grande, com ciência cardíaca. Então, assim, hoje, esses pacientes, em qualquer rede daqui, por exemplo, se for no USE, no Zona Norte, Zona Sul, esse paciente é rapidinho, ele está no cirurgia. Bem rápido. Entendeu? Então, assim, chegou o eletro, identificou, já ligou. Então, hoje a questão de você ver aqui no exame, aí quando você liga lá na unidade, e aí, já entraram em contato? Já entraram em contato. Por quê? Porque tem um serviço de cardiologista 24 horas para receber esses exames, que é o que faltava. Então, Você entendeu, né? Agora, assim, antes a gente tinha um eletro, né? Antes, lá, quando eu comecei o mestrado, nem tinha eletro. Você só tinha dor no peito, né? Só tinha dor. E assim, só tinha eletro em algum hospital, em hospitais grandes. E aí, sim, aí, só cortando rapidinho, Vai. o colega de lá, do interior, que muitas vezes às vezes não tinha tanta experiência em cardiologia, disse, eu tô com um eletro com supra. Não é? Também não tinha WhatsApp para ele mandar pra gente. Também pra não tinha tirar dúvida. WhatsApp. Não tinha. Então, tinha eletro em alguns poucos hospitais do interior, alguns poucos, tá? Os maiores. E era esse o contexto. Então, aí a primeira coisa foi, bom, conseguimos, através da portaria, um convênio para fazer telelaudos. Então, estava na ambulância, ou estava num hospital menor, né? Faz lá o eletro vai para uma central, que era fora do estado, o médico laudava o eletro e devolvia um laudo via e-mail. E acabou-se, era isso aí. E às vezes se perdia no e-mail, porque se quem pediu o eletro não foi lá checar o resultado, Acabou, né? acabou. O eletro não vai falar sozinho. Então, o que mudou aí nesse cenário já da telecardio? A busca ativa. Então, quem está laudando está no sistema. Quem está laudando, opa, isso aqui é um infarto, tem que resolver isso agora. Ah, mas o indivíduo está lá em Canidé, está longe, tá, o cara é um clínico geral, não tem... Vou ligar para ele, vou ensinar para ele como é que faz, vou conferir se tem alguma contraindicação e se não dá para levar de ambulância, a gente vai tratar lá onde ele está. Ele vai tomar um remédio lá. E vamos esperar. Ele vai ter que vir para cá fazer o cateterismo, sim, mas vamos tentar resolver o mais urgente, que é a artéria que está entupida. Então, a grande virada foi essa possibilidade. Mas isso só aconteceu, né? Isso não teria sido instituído se a gente não tivesse dados, né, de um estudo, né, se a universidade não tivesse trazido isso aí para dizer, olha,
Isso foi matéria, inclusive, da Folha de São Paulo, não foi isso? Foi, veio aqui. Para que a gente diga, olha, é assim, a gente sabe como fazer, né? E o caminho tem que ser esse, para você, para o gestor fazer. E tem sido feito, né? Tem sido feito e tem melhorado. E essa que era a grande angústia, né? Porque a gente sabia o que fazer, não era nada, nenhuma estratégia sobrenatural que era necessária e não era feito. Como o Augusto falou, 2% de trombolítico não foi no estudo? Isso, foi menos. Então, se você não tinha o acesso, mas você tivesse trombolítico naquela época. Mas enfim, hoje é diferente. Talvez um próximo passo, assim, só colocando, né, com esse estudo, além dessa questão da divulgação mídia, houve a participação do Ministério Público, né? O Heitor Soares teve um termo de ajustamento de conduta, meio que cobrando que a secretaria também respondesse. Houve até montagem de curso, né, lá na Secretaria de Saúde para treinar médicos dos hospitais secundários. Então, só avançando um pouco, hoje o Hospital Cirurgia é um grande hub para receber esses infartos que estão acontecendo no estado, mas é importante também que essa onda de qualidade ela chegue nos hospitais secundários, que a gente melhore, né, o recursos humanos, alguma coisa de estrutura como eletro, talvez marcador de necrose, troponina, etc., para que esses hospitais eles possam dar igual futebol, né? A bola tem que chegar mais redonda no cirurgia, cada vez mais. O doente tem que ser bem triado, tem que ser bem avaliado. Porque quando você desloca um indivíduo para um hospital terciário com cateterismo, deve ser aquele indivíduo que vá, de fato, se beneficiar com cateterismo. Você tem infartos que você, eventualmente, não precisa fazer o cateterismo com essa celeridade. Você, como tem um recurso que é finito e ainda escasso, então você tem que realmente fazer um processo de seleção dos doentes que você vai encaminhar, senão você vai chegar e sobrecarregar o sistema final, que é o hospital cirurgia. Então, eu acho que é um processo que continua em construção, né? A melhoria continuada da linha de cuidado do infarto agudo no nosso estado. Doutor Fábio, e hoje vocês contam com quantas vagas lá na unidade coronariana? Tem plano para crescer? Como é que funciona isso? Estava pensando nisso aqui agora. Quando a gente fala assim que esse número tão grande de infarto, né, com tantos cateterismos, né? Infartos, 544 cateterismos em 2022. Aí às vezes as pessoas não acreditam que com 10 vagas para o estado inteiro a gente dá conta. São hoje. 10 vagas. Por quê? Porque como o tratamento é instituído mais precocemente, esses pacientes passam menos tempo, eles complicam menos. Então o tempo médio de internamento do paciente desse é 5 a 7 dias. Se ele chegava mais tardiamente, ele geralmente complicava e esses pacientes passavam 20 dias, 30 dias, era entubado. Então, hoje a gente consegue rodar a unidade. Hoje a gente não nega a vaga. Ah, eu tô com infarto. Não consegue vir para cirurgia. Não existe. Mas a intenção, acho que o Luiz Flávio tem mais para falar aí, que tem intenções aí de ampliação aí futuras, mas hoje a gente dá conta. Não existe a possibilidade de um paciente ter um infarto hoje e acionar o hospital cirurgia e a gente não ter vaga. Negar. Tá? Seja porque o tratamento melhorou, eles chegam cedo, eles saem rápido da unidade, seja porque quando eles complicam na unidade, hoje a gente já tem uma retaguarda de UTI muito maior, a gente tem agora 50 leitos de terapia intensiva, então a gente tem uma retaguarda capaz de receber esse paciente e a unidade fica exclusivamente para tratar o paciente do infarto na fase aguda, certo? E aí que tá. Graças a isso, a todo esse movimento, e a gente vai ampliar sempre que a demanda for necessária. Agora, a gente está dando conta do recado. Então, não... né? Porque os pacientes de retaguarda que complicam, têm para onde ir. Estão indo para UTI. Vão para mim. Vão para você, entendeu? Então, assim, fica muito bom lá pra gente. Sim. Porque vai surgindo novas vagas continuamente. Então, isso é um contínuo, né? E assim, as pessoas estão se especializando, a gente está formando mais médicos, mais enfermeiros, mais fisioterapeutas. Mesmo quando vão para UTI, passam menos tempo hoje, bem menos do que antes. E o resultado disso aí é o seguinte, eu vou trazer para vocês agora que isso aqui é tá ansioso para falar. Spoiler. A gente fez um levantamento, Cássia falou em aproximadamente 550, a gente fez o levantamento dos últimos 600 pacientes atendidos na unidade coronária, né, intensiva, com infarto com supra, certo? A maioria desses pacientes, a imensa maioria desses pacientes fez cateterismo, angioplastia primária, e a gente reduziu em 40% a mortalidade. 40%. Então, a mortalidade que era 20%, a gente está beirando ali os 11%, 11 um pouquinho por cento. Então, mais de 40% de redução de mortalidade
e ainda temos uma janela de melhorias grande, né? Aí vem outro spoiler agora, que é que já estou contactando o professor Zé Augusto e, e os pesquisadores do Victim, entre eles o farmacêutico Jefferson, que está concluindo o doutorado, que se propôs a retomar o Victim, para a gente fazer uma reedição do estudo Victim, agora comparando essa nova era do hospital cirurgia com aquilo que a gente teve lá atrás, para mais uma vez a academia trazer esses dados e ratificar a necessidade do investimento e da qualificação no serviço. Porque o SUS, ele é lindo, ele é perfeito no papel. E se for investido nas pessoas certas, nos hospitais certos, nos serviços certos, ele vai dar muito certo. Dá muito certo e o Hospital Cirurgia prova isso. O Hospital Cirurgia é um centro... Assina embaixo. Aí, vai fazer a pesquisa, Ó, hein? já garanti, hein? Ele não estava nem sabendo. Já aceitou, tá gravado, já era. O Hospital Cirurgia é um centro formador de cardiologistas, né? A gente tem aqui 2 cardiologistas formados pela cirurgia, que é Luiz Flávio e Fábio. Vocês foram R1, R2 do outro, não? R mais e R menos. Não, aí... Quem é o R mais? Quem é o R mais? É mais a gente passar essa história aí. Que ele Qual falou. a história? Eu perguntei a ele se ele ia ser cardiologista clínico ou se ele ia ser cirurgião. Conta aí, Aí, vai ser desistir, né? Era. Você desistiu da residência. Não, em princípio eu ia ser cirurgião, mas Deus tocou minha alma. Amém. Aí E eu resolvi seguir Fábio Serra. Pergunta quando ele queria entrar pro centro cirúrgico, que sobrava pra quem? Pergunta a ele. Quem comia nos plantões. Eu e Jardim, entendeu? Aí E te hoje lembra. a residência foi retomada, né? Passou um tempo parada, mas foi retomada. Então hoje continua sendo um centro formador de cardiologistas. E eu acho que essa questão do interior, de ter pessoas bem formadas lá, vai ser muito também importante para o bom resultado no final de tudo, que é tudo que a gente quer, né? Que o paciente saia bem. E existe um impacto social gigante nisso, porque os pacientes que chegam na unidade coronariana geralmente são pais de família, a renda daquela família é aquela pessoa. Né? Quando a gente devolve esse cara para a família dele bem, né? Tá bem, vai reabilitar e segue a vida. A Em gente condição gera um de impacto, trabalhar, né? De exato. continuar trabalhando. A gente gera um impacto social que a gente não tem ideia, né? E eu queria saber para vocês dois, especialmente, como é para vocês ter visto toda essa evolução durante esses 15 anos, né? Ter começado lá atrás, feito residência, hoje serem formadores de novos cardiologistas. Aí, a resposta da alma, nada Qual é a técnico. resposta aí? Vai chorar, Não, Fábio não Serra? vai chorar não. Não, deixa eu ver. Deixa a palavra. Respeito, hein, rapaz. Amém. Não, Vai, deixa eu Fábio virar Serra. pra câmera. Deixa eu virar pra câmera. Foque em Fábio Serra, por favor. Não. Isso que você falou aí reflete bem. E assim, Luiz Flávio é um cara que é super envolvido com isso daí. Com o ensino, com a pesquisa, super dedicado a movimentar, a fomentar isso. Você foi formada por ele. Sim. Então, assim, muito disso, como o Zé Augusto falou daí, é dele, hoje em dia, que na cardiologia, que fez reviver essa cardiologia dentro do hospital de cirurgia, 95% dele. Os outros 5% a gente vai ajudando aí e tal, mas não é exagero. É isso, sem esse agregado que ele sabe fazer com as pessoas, e as pessoas lá querendo trabalhar, pessoas muito boas tecnicamente lá, fazendo o negócio funcionar. Então, assim, hoje, o hospital cirurgia é um orgulho pra gente que vê aquele paciente que sai, que faz uma cartinha lá pro pessoal na enfermagem, faz uma cartinha pros médicos agradecendo. Então, a gente não via isso antes. Então, as pessoas são super, hiper, mega bem tratadas. Então, não deixa a desejar para nenhum hospital particular aqui, tá? Então, lógico, respeitando as acomodações, mas assim, eu até brinco, poxa, nossa unidade lá tem televisão, tem ar-condicionado, tem humanização. Exato. E a gente tá falando... Humanização, que é o mais importante. E a gente tá então, falando, Fábio, de uma população que às vezes não tem comida, quer ficar no hospital para comer. Exatamente. Exatamente. Eles se sentem, poxa, eles Agora- agradecem por um negócio que já é obrigação da gente dar para eles, entendeu? Depois vocês cortam essa parte aí que o Fábio Serra ficou me elogiando, porque é amigo não... Não. Cortar Mas nada, hein? ele ficou emocionado e arrepiado porque ele lembrou de um cara que foi o responsável pela nossa formação também, de muitos outros, que foi o saudoso professor Clóvis, né? E que a gente, eu, Fábio Serra, os nossos contemporâneos, e muita gente aqui do estado teve a formação criada por ele ali no hospital de cirurgia, naquelas situações que eram bem adversas para você formar um cardiologista. E ele conseguiu ele mesmo se formar lá e formar várias outras pessoas. Então, assim, a gente tem aqui
o doutor Zé Augusto Barreto Filho, né, cujo pai foi o primeiro residente de cardiologia do Hospital de Cirurgia, quando nem existia residência, mas ele já morava no Hospital de Cirurgia. E ele desenvolveu a cardiologia a partir de lá. E foi o grande nome da cardiologia no estado, né? Foi o fundador do maior hospital do estado. Então, o Hospital de Cirurgia é um grande celeiro de pioneirismo e de formação. E quando eu fui chamado para retornar ao hospital, ainda numa situação que estava indo mais para tentar organizar a UTI, eu voltei com muita sede de ajudar, porque tinha essa dívida de gratidão com o hospital, mas com muita angústia, né? Muita angústia. E depois que acabou a pandemia, quando eu fui alçado da UTI para a cardiologia, para assumir o serviço de cardiologia, uma das coisas que me preocupavam bastante era a falta de interesse dos residentes, dos médicos residentes, pelo serviço de residência médica do cirurgia. Tanto que a gente ficou 1 ano sem nenhum residente. E aquilo me doeu, assim, e eu dizia assim, poxa, Clóvis vendo isso aqui deve estar muito, muito triste, porque não podia acontecer aquilo. Mas era um efeito colateral de toda a situação que o hospital estava passando, e quando veio a intervenção a gente mudou isso. Então, já no primeiro ano, a gente conseguiu, às pressas ali, uma melhoria, a gente conseguiu contratar novos preceptores, ambulatórios. Então, o serviço hoje, ele conta, o residente vai aprender do eletro à ressonância magnética dentro do hospital, né? Ele tem um serviço de hemodinâmica com um volume absurdo, né, de todos os procedimentos em cardiologia, cateterismo cardíaco, angioplastia, a troca de implante de válvula aórtica por cateterismo, valvoplastia por balão por cateterismo, implante de marca-passo, de CDI, de ressincronizador, estudo eletrofisiológico. Então, tudo isso são procedimentos de alta complexidade que o residente tem condição hoje, e ainda muito mais do que na nossa época, né, Fábio? Porque o hospital tem outra estrutura e que depende dele. Então, a gente conseguiu juntar um time muito bom, tá? E isso envolve todos os profissionais de cardiologia. Fábio Serra lidera uma equipe grande lá na UVA, que é muito elogiada por todo mundo que vai lá para aprender sobre infarto. Então, isso trouxe de volta o interesse na residência. O que mais me alegra é isso, é que a gente vai começar a formar essas pessoas que vão disseminar esse conhecimento aqui no estado, né? A maioria desses residentes ficam por aqui mesmo. Fica por aqui. Então, em nome do nosso saudoso Clóvis, é que eu assim, trago essa determinação e essa vontade e dizer que a gente vai ampliar, a nossa programação já a gente tem 4 vagas por ano, então são 8 residências de cardiologia, mas a gente já vai buscar vagas para subespecialização, porque a gente já tem condição e volume hoje para isso. Muito bom, mas você não falou do coração, nem da alma. Como que você se sente? Não, então, veja, não é fácil. Tá? Na verdade é bastante difícil, é bem penoso, né? É um trabalho que você leva para casa todos os dias, sábado, domingo, feriado, final de semana, nas viagens com a família, você está levando o seu trabalho para casa, porque tudo que tem que ser resolvido você tem que ajudar a resolver. Mas vale muito a pena, porque a resposta é muito grande. O benefício para os pacientes é muito grande, o benefício para o treinamento é muito grande. Então, você fazer tudo isso, e hoje você vê o paciente do SUS entrar, né, no hospital, e outra vez eu peguei uma paciente chorando na UTI, porque ela disse assim, ela estava chorando, e eu falei, a senhora está chorando por quê? Doutor, eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui. Eu quero ir embora porque eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui. Como é que eu vou pagar o senhor? Eu falei, mas a senhora não vai pagar. Isso aqui tudo é pelo SUS. Então, assim, a gente está lidando com uma população que é muito, muito, muito carente, sabe? Muito humilde. E essas pessoas entram lá e têm não só uma medicina de alta tecnologia, alta complexidade, muito cara, mas muito humana, né? Porque eles querem voltar lá. Ainda hoje eu atendi no consultório um paciente que foi tratado lá na cirurgia na UTI por Covid. E ele disse, não, de vez em quando eu vou lá, 1 vez ou 2 vezes no ano eu vou lá levar bolo para o pessoal, fazer visita. Então, quer dizer, um momento extremamente traumatizante para o paciente, que é um momento de um tratamento desse, de internamento na UTI e tal, e eles voltam lá para isso, né? Então, eu acho que isso é o que a gente vai levar, né? A vida, não tem dinheiro que pague isso, esse agradecimento. Eu digo sempre, essas pessoas rezam por nós, né? E isso faz a vida da gente caminhar mais leve. Então, é o que eu pretendo, se me deixarem seguindo, fazendo aí por muito mais tempo e ladeado aqui por essa turma aí. E só puxando o gancho aí do agradecimento a Clóvis,
A maioria das pessoas que estão lá hoje com a gente na unidade vascular são todos cardiologistas, 99%, 90% são cardiologistas, e foram formados lá. Inclusive, nosso diarista, nosso principal lá, mentor lá, Rafael Barreto, lá também, foi formado lá com a gente. Então, isso aí é o que fomenta aí a residência médica, né? Como o Luiz Fábio falou, estava sendo um pouco apagada e agora voltou com força total. E daqui a pouco vai estar ampliando a vaga aí, pode anotar aí. Você vai chorar, vai observar. Tentei, mas foi quase. Foi quase, foi quase. Pra gente encerrar, doutor José Augusto, o que não pode faltar no médico cardiologista? Paixão, comprometimento diuturno com a sua melhoria continuada, quer dizer, estudo, e humanidade. Eu acho que médico, o seu principal interesse sempre tem que ser o ser humano, em todo o seu contexto. E hoje não cabe um médico que não entenda a doença cardiovascular como sendo determinada não só pela biologia, pela fisiopatologia mais complexa possível, metabolismo, genética, etc., mas que não entenda que essa genética e esse metabolismo e essa herança está modulada pelo seu psiquismo, pela maneira que ele encara a vida, pela maneira que ele enfrenta os seus problemas, a sua resiliência, o seu otimismo. Então o médico precisa infundir isso. E já que a gente está falando do SUS, a gente precisa também cobrar do poder público que grande parte dos determinantes dos resultados vem das condições socioeconômicas de um povo. Então, tratar a pobreza é prevenir doença cardíaca. Então, eu acho que a gente precisa entender e sair de um modelo puramente biológico, onde se busca cada vez mais as drogas para todos os aspectos desregulados do organismo e ir para uma promoção da saúde, onde o indivíduo tem a chance de ser educado em relação à sua saúde, onde ele tenha condição de fazer uma prática de atividade física, onde ele tenha condição de ter uma nutrição saudável, que ele seja orientado desde cedo a não fumar, que o básico seja feito, prevenir hipertensão ou tratar, dislipidemia e diabetes, etc. E até agora, e recentemente entrou também na equação que ele tem a oportunidade de dormir bem. Então a gente precisa ver eu diria que o cardiologista do futuro ou do presente, ele precisa ser mais holístico. Sim. Tá? E isso que eu estou falando embasado numa revisão até recente do Circulation, de um grande epidemiologista que traz essa ideia, né, das métricas, as 8 métricas, mas modulada pelo psiquismo e também avaliada sob a ótica dos determinantes socioeconômicos na população. Não é por acaso que a doença cardiovascular está aumentando mais nos países pobres. Então eu acho que cabe ao médico também, de alguma maneira, se inserir no debate político de combate à desigualdade e à pobreza nesse país. Muito legal. Muito obrigada aos 3, doutor Luiz Flávio, doutor José Augusto, doutor Fábio Serra. Foi muito bom. E assim, com emoção, arrepio, muita ciência, a gente encerra o nosso 3º episódio da série Cardio e Café do podcast Cirurgia em Foco.